Bora lá, meu povo! Saída de Marcelo Paes, novo CEO e mudanças na SAF. Geraldo Luciano dá entrevista e dispara aspas fortes. Mídia enaltece Palermo, que terá um retorno e uma dúvida para o confronto contra o Bahia. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora, então já sabe, papoca o dedo no like. Like é muito importante para fortalecer o nosso trabalho. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vem com a gente. Começando mais um vídeo aqui no Expresso Tricolor, eu sou o PM, seja muito bem-vindo e bora lá pro giro de notícias de hoje, domingão, dia 16 de novembro de 2025. Fortaleza volta a campo apenas quinta-feira da semana que vem, às 18 horas, lá em Salvador, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em jogo válido pela 34ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro contra a equipe do Bahia. É muito simples, é jogo de vida ou morte para o Lion, que precisa vencer para se manter vivo, respirando por aparelhos, mas pelo menos em condições de buscar uma saída da zona de rebaixamento e permanecer na Série A pro ano que vem. Turma, temos um monte de coisas para repercutir nesse vídeo. Eu tentei dar uma separada aqui para trazer para vocês as informações bem direitinho. Então eu queria muito pedir para você compartilhar o link deste vídeo em todos os grupos de WhatsApp do Fortaleza que você participa. E sem perder tempo, vocês sabem, né, que ontem rolou Santos e Palmeiras. No momento em que eu tô gravando esse vídeo, terminou o primeiro tempo, o jogo tá 0-0. E o resultado desse jogo é crucial para que o Santos não se distancie do Fortaleza. Então, me conta aqui abaixo nos comentários de quanto que saiu esse jogo, se o Santos ganhou, empatou ou perdeu, porque ele é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento, e se ele tiver ganho do Palmeiras, ele ultrapassa o Vitória e joga o Vitória para a zona de rebaixamento. Então me conta aqui de quanto foi o jogo, como que ficou a situação do Santos na tabela, porque isso fala muito também sobre o Fortaleza e a situação do Fortaleza para as próximas rodadas, visando a tabela do Brasileirão. Por enquanto tá 0-0, o empate não é de todo ruim, mas seria melhor se o Palmeiras ganhasse, né? Então comenta aqui abaixo de quanto foi que saiu esse jogo. Tem um outro detalhe, o Sport jogou ontem contra o Flamengo, até abriu o placar, mas tomou a virada 5-1 pro rubro-negro carioca, e o Sport matematicamente está rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Então já foi, só faltam 3. Tomara que o Leão consiga escapar e, bom, lute aí até pelo menos a última rodada, vai, para a gente tentar sonhar aí com a permanência na Série A do ano que vem. Então o Sport Clube do Recife rebaixado para a Série B. O Fortaleza, que se reapresentou ontem, na verdade, neste sábado, né, ontem, com foco no Bahia, né, o Lion que já começou aí os preparativos, as preparações para o duelo de quinta-feira, no feriado, jogo difícil, então pelo menos já voltou a treinar e acho que não vai folgar mais nenhum dia não, deve treinar hoje, deve treinar amanhã, segunda, terça, quarta, deve viajar no período da tarde para Salvador e nós teremos o nosso Aerolion direto do aeroporto de Fortaleza. O Palermo que terá uma dúvida para esse jogo contra a equipe do Bahia. Bruno Pacheco, que sentiu no aquecimento do jogo contra o Atlético Mineiro e deu lugar a Diogo Barbosa, horroroso, ainda é dúvida, tá? Então provavelmente ele não deverá jogar contra o Bahia, a não ser que ele consiga se recuperar. Vamos ver, né? Vamos ver o que é que acontece. Tomara que o Pacheco melhore aí, porque a gente precisa muito do Pachequinho. O Diogo Barbosa é horroroso e o Everson, pelo amor de Deus. Na pior das hipóteses, é melhor colocar o Mancuso do lado esquerdo e o Tinga de lateral direito. Porém, o Mancuso tem jogado bem na lateral direita. Então, essa dúvida do Bruno Pacheco pode complicar e muito o glorioso Palermo. Por falar em dúvida, a gente pode ter um retorno bem interessante aí, que tudo bem, pode ser até que não jogue nenhum dos jogos aí nessa reta final, mas pelo menos voltou a treinar com o grupo. Eu tô falando do Marcelo Benevenuto. Olha só que notícia, hein? Retornou aos treinos e deve ser relacionado para a partida contra o Bahia. Pelo menos isso, né? Pelo menos teremos o Benevenuto aí no banco e, bom, pode ser aí um reforço caso o Palermo precise de alguém na zaga. Quero tua opinião sobre esse pequeno giro de informações mais rápidas. Já comenta aqui
abaixo. Agora vamos ao assunto principal do vídeo que, meus amigos, vai repercutir, hein? Ontem o Geraldo Luciano esteve nas frias do Sérgio. Meus amigos, ele disparou cada aspa que eu vou te contar. Começando com essa daqui, ó. Geraldo Luciano opina: caindo ou não, o Marcelo Paes não continuará no Fortaleza. De acordo com o profissional, o senhor da SAF Tricolor deve encerrar o ciclo, independentemente se a equipe for rebaixada ou não para a Série B de 2026. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. E ele falou um monte de coisa, viu, gente? Falou que, na opinião dele, o Marcelo Paes não deve permanecer. Falou que deverá ter mudanças no conselho de administração da SAF. Falou que vários dos conselheiros não estão trabalhando no Fortaleza em tempo integral, que eles estão mais ocupados com outras coisas. Meus amigos, um monte de coisa, viu, o Geraldo Luciano falou. A gente vai percutir um pouco mais sobre essa entrevista do Geraldo Luciano na live de hoje, às 18h15. Então, várias mudanças vão acontecer, certo? Segundo ele, né, o Marcelo Paes sai, teremos um novo CEO, que quem vai escolher é um novo conselho de administração da SAF. Então, teremos mudanças na SAF também. Tô falando, Geraldo Luciano falou muita coisa. Vamos dar só uma escutada nessa primeira aspa dele sobre a possível saída do Marcelo Paes, na opinião dele, tá, gente? Importante frisar isso aqui pra galera não sair dizendo: ah, o Geraldo falou que o Marcelo Paes vai sair. Não, é a opinião dele, vamos ouvir. E eu encontrava as pessoas e dizia: olha, precisamos pensar do Fortaleza sem o Marcelo Paes. E quando eu estava dizendo isso, não é porque eu não gostava do Marcelo, pelo contrário, eu gosto muito do Marcelo e gosto muito do Fortaleza. E para os dois era importante, porque eu sabia que ia chegar uma hora que o Marcelo Paes não iria mais continuar. Eu acho que essa hora chegou, na minha opinião. Caindo ou não caindo, Marcelo Paes não continuará mais no Fortaleza. Isso é quase uma certeza que eu tenho. Caindo ou não, Marcelo Paes concluiu o ciclo no Fortaleza, um ciclo vitorioso, um ciclo que ele deixa o nome dele marcado na história do clube, um ciclo onde ele coloca o clube no topo do futebol brasileiro, onde ele melhora a infraestrutura, cometeu erros, principalmente este ano. Né? Este ano, eu acho que o Marcelo errou muito, e eu estou muito à vontade para falar, porque eu disse isso para ele, conversando com ele. Né? Ele errou muito. Mas no futebol, ninguém ganha a vida inteira. Né? Qual é o clube que ganha a vida inteira? E aí, gente? Quero a opinião de vocês, hein? Quero a opinião de vocês. Vocês querem que eu coloque de novo? Porque, olha só. Precisamos pensar do Fortaleza sem o Marcelo Paes. E quando eu estava dizendo isso, não é porque eu não gostava do Marcelo. Pelo contrário, eu gosto muito do Marcelo e gosto muito do Fortaleza. E para os dois era importante, porque eu sabia que ia chegar uma hora que o Marcelo Paes não iria mais continuar. Eu acho que essa hora chegou, na minha opinião. Caindo ou não caindo, Marcelo Paes não continuará mais no Fortaleza. Pronto. Meu amigo, é bom a gente ouvir de novo, né? Que é pra ideia começar a amadurecer aí na cabeça de uma galera, tá? Bom, vamos conversar um pouco sobre isso na live das 18h15, tá? Eu faço o convite aqui pra você colar com a gente, porque são aspas aí importantes, Geraldo Luciano, né? Teremos muitas mudanças aí nessa virada do ano, principalmente com a queda do Fortaleza, porque tem os ativos do clube que o valor cai, né? Com a queda pra Série B. Então não vai ser tão fácil assim só vender atleta pra equilibrar as dívidas do clube, gente. Pois é, ele falou sobre isso também. Ele falou muita coisa. Inclusive, atribuiu a saída do Gustavo Mancha à questão financeira. Disse que o Fortaleza precisou vender para equilibrar as balanças. Mas a gente já sabia, né? Então, vamos ver como que vai ser o tamanho da dívida para agora e de quantos jogadores vão ser necessários serem vendidos para equilibrar essas finanças aí, pensando a próxima temporada. Não vai ser fácil não, gente. Não vai ser nada fácil. Escrevam o que eu tô falando. E aí, paciência, né? Vamos ter que ver o que é que vai acontecer. Bom, o Palermo ganhou aí uma enaltecida na coluna do Renato Manso lá no Futebolês. Olha que bacana, hein? Ficou bem interessante. Martim Palermo, um acerto tardio do Fortaleza. Vamos dar uma lida. Palermo chegou fora da janela, sem poder contratar, e herdou um elenco sem resultado e sem confiança. Atuou no anímico, no tático, e o time reagiu em competitividade. É um acerto ainda que tardio. Resgatou peças, Mancuso, Ávila, Breno Lopes e Barreiro cresceram. Reposicionou Breno Lopes como segundo atacante, trouxe Pierre ao lado de Sacha e organizou a marcação em um 4-4-2 disciplinado. O Fortaleza voltou a competir em todos os jogos. Em 12 partidas são 4 vitórias, 4 empates e 4 derrotas, pontuação que ainda não tira o Leão do Z4, mas é a melhor versão competitiva do ano, sobretudo após Vojvoda e Renato Paiva. A passagem do português foi, sem exageros, um atraso na temporada.
Os erros defensivos seguem capitais e custam pontos, sem reduzir falhas individuais de cobertura. O teto baixa, o trabalho é bom, mas pode não ser suficiente diante da dureza do campeonato. Restam 5 jogos, 3 fora e 2 em casa. O cenário pede 4 vitórias para não depender de ninguém. Ninguém venceu 4 nos últimos 5 jogos da Série A. 3 vitórias e 2 empates podem bastar, mas é muito mais improvável. Palermo foi um acerto sim e deu cara ao Fortaleza. Se não vier a permanência, ele merece ser considerado para o recomeço, desde que o clube clarifique projeto e comando, começando pelo Marcelo Paes, porque sem direção firme, nenhum treinador tem trabalho seguro no Brasil. E aí, gente, vocês concordam com essa avaliação do Renato Manso? Eu concordo, mas quero a opinião de vocês, por gentileza, já comentem aqui abaixo. Bom, meu povo, videozinho bem completo aí, 11 minutinhos pra você repercutir durante todo o domingo aí em tudo que é grupo. A gente se encontra mais tarde, às 18h15, com toda a galera da bancada pra repercutir essa entrevista do Geraldo Luciano e tudo que for surgir neste domingo. Me fala aí de quanto foi Santos e Palmeiras, hein? Já comenta aqui abaixo. Valeu, falou e tamo junto.